pouquinho da tristeza, né? Essa emoção, que é uma das emoções básicas, até que a que mais se apresenta. E, lógico, ela está atrelada a todas as outras. É a emoção com a maior tendência e duração no tempo. É aquela que mais perdura. E a tristeza profunda, ela é incapacitante. Tem alguém com um áudio? Deixa eu fechar. A tristeza profunda é incapacitante e pode levar a quadros de depressão. Ela está ligada, até como o Sobral falou, a alguma condição de vida e também a perda real de algo ou de alguém de valor. E como foi falado na parte da manhã, todas as emoções têm que ser vivenciadas de uma forma autêntica. Então, se eu perco alguém, é claro que eu vou sentir a tristeza e é claro que eu vou ter que vivenciar o luto, para que eu possa superar, mesmo que perdure um pouquinho mais de tempo, mas eu vou estar vivenciando de uma forma autêntica. E a tristeza passa do mesmo jeito que a alegria. Todas essas emoções que são espontâneas, naturais, elas têm uma duração curta no tempo. A grande questão é quando ela perdura muito mais do que a gente imagina, do que é previsível. Então, quais são esses sintomas da tristeza? Muitas vezes, as pessoas normalmente vinculam, né? Elas ligam a tristeza a um choro constante, mas as lágrimas não são os únicos sintomas, né? A tristeza, ela traz sintomas como a maior sensibilidade. Então, quando nós estamos tristes, tudo que nos falam nos magoam, nos mobilizam, justamente porque aumenta a nossa sensibilidade. A nossa emoção fica muito mais aflorada. E aí sim vem um choro, muitas vezes compulsivo. Então, essa maior sensibilidade é um sintoma que a gente pode começar a observar, porque a partir desses sintomas a gente pode ir vendo até com relação ao tempo que essa tristeza dura. Pode aparecer também um cansaço, uma lentidão psicomotora, uma dor muscular. Porque a tristeza, ela traz esse cansaço e a gente fica sem ânimo, sem vontade de fazer nada. Então, é um estado de espírito até que lembra um pouco aquela ressaca, aquela coisa de não ter energia. Mas é até justificada, porque quando a tristeza vem, é para nos alertar que tem algo a ser trabalhado. Então, é uma oportunidade que a gente tem também de refletir, de olhar para dentro, não demorando muito, mas a gente pode aproveitar esses momentos de tristeza para ressignificar algumas coisas, né? E muitas vezes essa lentidão é justamente para que a gente pare. Às vezes a gente está numa vida atribulada e aí vem uma melancolia, uma tristeza, tipo, vamos parar, vamos ver como é que está. Aquela história, como está você? É uma coisa que a gente deve sempre se perguntar. Como está você? Olhar no espelho, olhar nos olhos e dizer, como está você? É sentir de verdade, é não fugir desses sentimentos nem dessas emoções. Um outro sintoma é a mente dispersa e a incapacidade de centralizar a atenção, justamente porque a gente é uma forma de uma defesa, né? Então, como forma de refúgio, é como se eu estivesse fora do ar, eu fico dispersa, eu fico alheia, eu fico distante, e eu não consigo trabalhar direito. Então, é uma dos sintomas que a gente tem que observar, quando eu não consigo realizar as minhas ações, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu me isolo. Já é um sinal que essa tristeza pode, dependendo do tempo, já estar se instalando. E também um outro sintoma é um aborrecimento frequente, um mau humor, uma raiva. Aí já é aquela questão dos disfarces. Eu não quero admitir, eu não quero enxergar que eu estou triste. Eu não quero mostrar, eu não quero demonstrar. Então, eu disfarço. Aí disfarço de que forma? Me aborrecendo por tudo, mal-humorada, raiva, fazendo coisas que não fazem parte da nossa vida, do nosso comportamento. Então, tudo isso podem ser sinais de que a tristeza já pode estar se instalando. E aí, quais são esses aspectos? Quais são esses principais aspectos da tristeza?
A tristeza, normalmente, ela não vem sozinha. E ela acaba trazendo consigo muitos outros sentimentos, como, por exemplo, a solidão. É uma tendência da pessoa a se isolar e aí sente a solidão. E é bom notar que a solidão é bem diferente da solitude. A solitude é quando eu estou sozinha comigo mesma, mas eu me sinto bem. Eu gosto da minha companhia. Eu quero estar naquele momento de reflexão. A solidão é diferente, eu me sinto sozinha mesmo, como se ninguém me entendesse, como se o mundo fosse alheio à minha pessoa. E por isso mesmo acontece essa retração. Eu me recolho, eu me escondo. Sobral falou da culpa com relação à raiva e também ao medo. A culpa também está presente. Então, algo que acontece, eu me sinto culpada, por conta até de todas aquelas questões que aconteceram lá atrás, que ficaram registradas, e que a gente traz como crença, como um padrão de comportamento, e aí vem essa culpa. E essa culpa traz tristeza, o cansaço, como já foi falado, traz uma nostalgia, muitas vezes um desespero, um não saber o que fazer. E são momentos bem difíceis. A tristeza também vem acompanhada de angústia, de dor, uma dor que não se sabe, a gente não consegue nem identificar que dor é essa. É uma dor que aperta o peito, né, que nos retrai. E a tristeza também mexe com a autoestima e com a identidade. Você vê que o tempo todo na biodança a gente fala fortalecer a identidade, resgatar a autoestima. Então, a importância desse autoconhecimento e da gente reconhecer a nossa força, o nosso poder. Quantos e quantos exercícios da biodança nos fortalece nesse sentido, né? Tem as danças do poder. Então, a própria dança do tigre não só nos faz lidar com a raiva, mas também mostra o nosso poder. Então, tem vários exercícios que vão nos fortalecer nesse sentido. E aí, quais são esses fatores também que podem trazer a tristeza, para que a gente possa ficar mais atento? São eventos desagradáveis, coisas que fogem ao nosso controle, mas que acontecem. Decepções, separações, a morte de alguém próximo, como já foi muito falado, e que a gente tem sim que aprender a vivenciar o luto, a raiva em relação a alguma pessoa, o fato de eu sentir a raiva e não consigo expressar, acabo engolindo aquela raiva, e aquilo vai dando uma tristeza, porque acaba virando uma raiva contra nós mesmos, porque a gente não conseguiu se defender, porque a gente não conseguiu reagir. Algum acontecimento triste, nós vivemos, nós somos humanos, então a gente vive numa comunidade. Então, se eu vejo um acontecimento triste, eu me mobilizo com aquele movimento, eu sinto tristeza. Então, eu acho que a tristeza permeou muito esses últimos anos com a pandemia, com essas notícias, né? Nós convivemos muito, muito com a morte. Muitas pessoas, com pessoas próximas, e muito, mesmo eu não tendo, vamos dizer, na minha família, nenhum caso de morte, mas foram pessoas muito próximas e foi muita dor. E essa dor, é impossível que a gente não se mobilize, que a gente não mobilize a tristeza. Uma desilusão amorosa, um trauma, muitas vezes está até lá escondidinho e tem algo que gatilha, que traz de volta aquele trauma. Então, tudo isso pode trazer a tristeza. Problemas financeiros, né? Como sentir alegria se eu estou passando necessidade? Muitas vezes eu não tenho comida para dar ao meu filho. É claro que esses momentos são desesperadores mesmo e geram tristeza. E algum conflito interno, algo em mim mesma que eu não aceito, que eu tento fugir, que eu tento me enganar. E quantos conflitos internos a gente tem durante a nossa vida? Algum descontentamento profissional, exatamente, algo que muitas vezes eu trabalho em algo porque eu preciso sobreviver, eu preciso daquele dinheiro, mas aquela profissão, aquele trabalho não me alimenta, aquilo me maltrata, e você passa anos sofrendo porque faz uma coisa que não gosta. E para a gente encontrar a felicidade, a gente tem que amar o que a gente faz. Claro que o dinheiro é importante, claro que a gente precisa fazer algo, mesmo nos momentos difíceis, mas é preciso
que a gente tenha um contentamento, que a gente goste do que está fazendo. Se aquilo não nos satisfaz, vamos buscar outros caminhos para que eu possa me realizar. E é interessante perceber que nós podemos também sentir uma tristeza sem nenhum motivo aparente. E aí eu fico... É aquele dia em que eu acordo com melancolia, com a vontade de chorar, com a vontade de não fazer nada. E é nesse ponto é que a gente tem que observar se essa tristeza ela perdura por mais de 15 dias, é preciso já procurar ajuda. Uma terapia, fazer algo, tentar compreender essa tristeza, porque todos nós sabemos que essa tristeza, quando ela vai ficando profunda, ela pode chegar a uma depressão. E aí vai ter que entrar com medicação, uma série de coisas. A gente vai falar um pouquinho também da depressão. Então, entendendo um pouquinho melhor a tristeza, apesar da gente sentir essa dor, apesar de tudo isso, ela é imprescindível para equilibrar a nossa vida. Por quê? A tristeza é um momento em que a gente para refletir sobre a nossa própria vida. Algo triste que nos aconteça, um professor meu, quando eu fiz o curso de terapia, ele dizia, o mal é o bem fora do lugar. E eu digo com a tristeza. A tristeza é algo que está fora do lugar, mas que é necessária para que a gente possa superar aquilo. Então, a tristeza, ela vem com esse objetivo de nos parar para que a gente possa refletir. Ela nos faz amadurecer e enxergar todas as situações de uma nova forma, de um outro ângulo. Muitas vezes a gente está tão focado num ponto só que a gente não consegue enxergar os outros caminhos. Então, a tristeza nos faz refletir. A tristeza leve, ela é comum e passageira. E o que não é saudável é que ela dure muito. Então, a única atenção que a gente tem que ter é que essa tristeza não perdure por muito tempo. Apesar de que a tristeza é uma das emoções que mais dura no tempo. As outras são mais rápidas, passam, mas a tristeza também passa no tempo certo. Quando a gente sabe vivenciar e expressar de uma forma saudável. Toda tristeza, ela traz um aprendizado e nos faz valorizar mais a vida. Porque quando a gente passa por um drama, muitas vezes a pessoa se revolta, fica com raiva de Deus, e por que isso está acontecendo comigo? E eu tenho aprendido nesses últimos anos, principalmente com a biodança, de que ao invés da gente perguntar por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo, eu tenho me perguntado o que é que eu tenho que aprender com tudo isso que eu estou passando. Porque qualquer situação que não seja agradável, que nos deixa essa tristeza, ela nos traz um aprendizado. A gente só precisa descobrir qual é. A tristeza pode se apresentar em diferentes estágios, ou seja, ela pode vir no nível mais brando, com um aborrecimento, mas pode vir também com algo mais forte, no nível mais elevado, podendo chegar a uma tristeza profunda ou até uma depressão. Então, a tristeza ela é uma crescente, e é nisso que a gente tem que observar e ter cuidado. O importante é estarmos atentos aos mínimos sinais da tristeza, e principalmente se está passando dos limites aceitáveis. Então, vem sempre essa questão, tá, mas quais são esses limites? A mesma questão que a gente lançou na raiva. Qual é esse limite? É uma coisa muito pessoal. Mas a gente sabe o nosso limite. Então, se eu sinto que eu não estou dando conta sozinha de superar aquela tristeza, seja por que motivo for, eu preciso procurar ajuda. E a biodança está aí para nos provar isso. Quantas pessoas chegam na biodança depressivas, com questões muito sérias, e que a biodança vai resgatando a alegria de viver, o próprio convívio no grupo, as vivências, o acolhimento, porque o grupo é uma matriz de renascimento, o grupo é esse aconchego, esse colo. E ali, quando eu começo a confiar nesse grupo, claro que tudo é progressivo, mas eu confio, eu me entrego, e eu vou superando.
as minhas tristezas, as minhas dores, todas as minhas emoções eu vou sabendo lidar. E como lembrete, um lembrete interessante é o quê? Que quando nós estamos felizes, nem sempre nós paramos para agradecer por tudo que temos e que somos. Então, a tristeza vem para lembrar, como eu já tinha falado, de algo que precisa ser trabalhado. Mas vem também porque muitas vezes a gente não sabe agradecer. A gente vai recebendo várias bênçãos, mas a gente está tão alheio a tudo isso que a gente não agradece. Muita gente passa a vida reclamando e esquece de agradecer tudo que já tem, todas as conquistas. É como se aquilo fosse até uma obrigação do universo de nos dar. Mas não, a gente tem que fazer por merecer. Então, o agradecimento, você vê como agradecer, a gratidão, ela engrandece a alma. Em todos os sentidos, envolvendo todas as emoções, a gente precisa parar para agradecer todos os dias pela vida, pela saúde, agradecer pelas mínimas coisas, que aí a gente vai aprender a agradecer pelas grandes coisas e muitas vezes a gente nem se dá conta das coisas boas que estão nos chegando. Quantos presentes o universo nos dá e que a gente não observa, ou a gente não fica atento. Né? E, complementando, é depois desses momentos tristes que temos um olhar mais atento em relação à gratidão. E a tristeza, já foi falado também, nos faz refletir, repensar nossas atitudes, os nossos próprios pensamentos, além de nos fazer descobrir o que precisamos transformar em nós mesmos. Eu acho que é fato que nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Né? Nós não estamos aqui de passagem, ou até estamos, mas a nossa alma está aqui para evoluir. Então, é preciso que a gente esteja sempre refletindo, sempre buscando autoconhecimento, para descobrir o que é que nós precisamos transformar em nós mesmos. Porque muita gente acha que eu sou a certa, mas o outro é que tem que ser transformado. Não, a gente não transforma. A gente pode até, com o nosso exemplo, fazer com que o outro se transforme, se modifique. Nós não transformamos ninguém. Tudo começa da gente, né? De nós mesmos. Então, é importante estar atento a isso. Como eu falei da depressão, a depressão, muita gente até confunde tristeza com depressão, mas não. Elas são diferentes porque a tristeza é uma emoção. Então, mesmo ela perdurando um pouquinho mais do que as outras emoções, mas ela passa, ela é temporária. E a depressão, não. Ela vai ficando, ela se aloja. E quando a pessoa, de fato, entra na depressão, é mais difícil. Tem que se tratar normalmente com medicação. É um quadro da complicação dessa tristeza profunda. E a depressão traz consigo várias outras coisas, como uma baixa autoestima, um desânimo, aquela vontade de não fazer nada. Então, é como se fosse aquela tristeza muito mais, né, muito mais forte, muito mais desencadeando muito mais sintomas do que a tristeza. Então, a mudança de apetite também pode acontecer num quadro de depressão, ou comer demais ou comer de menos. A irritabilidade, a perda do prazer. Então, nada, é como se a vida perdesse o sentido, fica sem sal, a pessoa não tem estímulo para nada. Tem um distúrbio do sono, ou dorme demais, ou tem insônia. Então, começa a mobilizar todo o corpo. Os sentimentos, vem esse sentimento de desespero, de inutilidade. Então, a pessoa começa, a autoestima está tão baixa, que ela se acha assim, que não serve para nada, que nada dá certo, que a vida dela é uma porcaria. Então, a própria depressão vai agravando isso. Essa falta de interesse pela vida, uma fadiga, uma ansiedade, angústia, mau humor. Você vê que tem muitos daqueles sintomas que eu falei lá da tristeza, só que de uma forma muito mais grave. A diminuição do desejo, do desempenho sexual, dores, muitos sintomas físicos sem causa. Aí você sente aquela dor, vai para o médico, faz todos os exames e não deu nada. Não é uma dor no corpo, é uma dor na alma. E quando nós chegamos
a sentir algo no corpo, é porque a alma já está pedindo socorro. O que a gente chama de doença, na verdade, são sintomas da doença da alma. É a alma que não suporta mais. Então, e o principal sintoma da depressão, sem dúvida, é essa negatividade em relação a si mesmo, ao restante do mundo e ao próprio futuro. É a noite negra da alma. Nada, é como se nada, essa tristeza profunda, essa depressão, nos leva a acreditar, a pessoa a acreditar que não consegue ver o lado bom da vida. Tudo é ruim, só vê o lado ruim da vida, porque é algo que não consegue controlar. Por isso que tem que buscar uma ajuda psiquiátrica, médica, né? Mas como superar essa tristeza? Então, quando a tristeza começa a se instalar, a gente tem que ficar atenta. Como é que a gente pode superar? Também algumas dicas, que vai depender, claro, de cada um, mas que a gente pode estar atento, que é praticar a meditação. Quando a gente pratica a meditação, a gente foca na respiração. E quando a gente faz essa respiração profunda, tudo isso vai acalmando, vai serenando. E o sentimento, ele vai mudando. Né? Então, praticar a meditação não é meditar hoje, meditar daqui a 15 dias, não. Praticar a meditação todos os dias, nem que seja 10, 15 minutos. E a meditação, ao longo do tempo, você vai começando a sentir essa prática. Com a pandemia, eu aprendi a meditar. Então, tem 1 ano e meio que eu venho meditando todos os dias. Nunca acordei tão cedo, acordo cedo para meditar. Então, é uma prática que nos ajuda não só na tristeza, em várias outras coisas, mas a meditação é uma boa prática para ir superando a tristeza. Também fazer exercício físico, que também já foi falado na raiva, porque ali os hormônios do bem-estar, né? Quando eu estou fazendo exercício, eu estou também acalmando meu coração, eu estou me autorregulando, né? Através da meditação, dos exercícios. Podemos também escrever um diário. Um diário por quê? Eu posso escrever. Quando eu escrevo, tudo que eu estou escrevendo é como se eu estivesse descarregando aquela tristeza, pode ser até uma raiva, como a gente falou, escrever. E a escrita vai também acalmando a nossa mente, vai serenando e vai nos fazendo compreender. Porque quando a gente escreve e a gente se entrega à escrita, aquilo ali vai fluindo, e quando eu termino de escrever, eu sinto alívio. Então, é uma boa forma também, se eu sinto que a tristeza está perdurando. Podemos tentar ver o lado bom das coisas. Quem está com depressão, muitas vezes não consegue, porque só vê o lado ruim das coisas. Mas eu posso tentar ver o lado bom das coisas, eu posso trazer para a lembrança os momentos felizes, eu posso ir ler um livro, eu posso fazer algo também para tirar o foco da tristeza. Eu posso ver todas as coisas boas que eu tenho para agradecer, todas as coisas, bênçãos que eu recebo da vida. Exercitar a gratidão sempre, em qualquer situação, seja qual seja a emoção. Fazer a terapia, quando eu sinto que tem um momento que eu vejo que eu não vou dar conta, então é o momento de procurar ajuda. E, com certeza, fazer biodança. Porque a biodança, todos aqui conhecem, acredito que todos já dançam, então a biodança nos tira desse estado. Porque na biodança eu vou dançar, eu vou trabalhar a vitalidade, a alegria, todos aqueles exercícios de ludicidade, eu vou trazer de volta aquela alegria espontânea da nossa criança, da criança interna. Eu vou trazer o humor endógeno, a alegria. Então, a biodança, sem dúvida, com esse perfil da superação da tristeza. Então, vamos ver como é que a biodança ela vai, né, influenciando, nos ajudando a superar a tristeza.
A biodança, ela busca fazer sempre um caminho diferente, que é a partir da emoção feliz até a cura. Então, a biodança estimula sempre, eu falei, a alegria, a vitalidade, também promove as relações de amor e amizade, todos aqueles exercícios de encontros, de partilha, de dançar com o outro. Então, tudo isso vai me fazendo sentir parte do todo, vai me sentindo, se eu estou triste e me sinto sozinha, na biodança eu encontro esse regaço grupal. No abraço, o abraço também cura uma tristeza. Aquele abraço verdadeiro que a gente vai aprendendo na biodança é expressar essas emoções de uma forma muito mais saudável, muito mais verdadeira, muito mais autêntica. Eu também vou criando vínculos afetivos com o grupo. E ali eu vou confiando no grupo, confiando em mim mesma, confiando na vida. Eu vou mudando completamente a minha visão, eu vou encontrando muitos outros caminhos para trilhar, né? A criatividade vai me fazer descobrir esses outros caminhos. Dessa forma, a gente vai superando a tristeza. E é bom lembrar também que a biodança é um ambiente altamente enriquecido e nutritivo. Ele é uma concentração de ecofatores positivos. Então, se nós não tivemos, se tivemos na nossa história, nas nossas memórias celulares, aquela falta básica de afeto ainda na infância, na biodança eu encontro esses ecofatores que vão me fazer superar aquela dor da falta do afeto, da falta do amor. E a biodança tem essa característica desse ambiente enriquecido. O estímulo também na produção de neurotransmissores de excelente qualidade, como já foi falado, né? Todos aqueles neurotransmissores, a serotonina, as endorfinas. Então, tudo isso vai nos trazendo esse bem-estar, esse prazer sinestésico. Então, a gente vai descobrindo o prazer de dançar, o prazer de ser com o outro. E a minha identidade vai sendo fortalecida, a minha autoestima vai sendo resgatada. Tudo isso a partir das danças, né? E esses neurotransmissores, né? A dopamina, as endorfinas, a serotonina, a noradrenalina, a acetilcolina. Então, as vivências de biodança podem criar efeitos semelhantes a estes neurotransmissores e até mesmo alguns hormônios. Então, quando uma pessoa chega na biodança, por exemplo, com depressão, e ela vai gostando, e ela vai se integrando com o grupo, chega ao ponto que o próprio psiquiatra vai percebendo que ela pode ir reduzindo a medicação. Só o psiquiatra pode reduzir. A gente não pode chegar, não, pode tirar o remédio, não. E aí vai reduzindo, e tem pessoas que até chega um determinado momento que o próprio psiquiatra suspende a medicação. Porque o nosso corpo produz tudo aquilo que eu tomo quando eu estou no processo depressivo. Então, para resumir, as sensações, todas as sensações de prazer, de me sentir pertencente àquele grupo, de me sentir ali naquele grupo, como parte daquele grupo, progressivamente, todas aquelas sensações que, porventura, estejam nas nossas sensações de desamor, sensações de fracasso, aquele sofrimento, as decepções, todas as nossas carências, frustrações, sejam elas amorosas, sexuais, todas as perdas, a depressão e todo o estresse, todos eles são causados por questões emocionais, mas vão sendo substituídos justamente pelo que eu tinha falado, pelo prazer de estar ali no grupo, de estar vivenciando, de estar dançando, né? Biodança, a dança da vida. Então, a gente vai dançando de uma outra forma, a gente vai descobrindo novas formas de dançar. E, através da biodança, ocorre essa autorregulação, não de todos os sistemas, né? O nervoso, o sistema nervoso neurovegetativo, simpático, parasimpático, está presente em todas as aulas, né? Com a curva da sessão.
Também vai autorregulando o sistema imunológico, o sistema endócrino. Então, nosso corpo vai produzindo todos os neurotransmissores, todos os hormônios de uma forma muito mais saudável. E aí o resultado é a saúde, que é o que a gente busca, né? O equilíbrio, a integração. A biodança representa uma disciplina libertadora também do sistema, aquele sistema integrador adaptativo, límbico, hipotalâmico, cial, que é o centro das emoções. A gente viu na parte da manhã, né? Que está ali no centro do cérebro, ali o reptiliano. Então, a tristeza é um sentimento que faz parte da nossa vida. E, em algum momento, nós vamos nos deparar com ela. Então, seja por que motivo for, é fato, a tristeza vai estar presente na nossa vida. Então, o grande segredo é aprender também a lidar com isso. Não só com a tristeza, como a raiva, o medo. A gente tem que aprender a lidar. E o importante é não deixar que essa sensação de tristeza tome conta do nosso ser e se transforme numa constante, podendo chegar àquela depressão. E aí vamos ver agora a alegria, que é o oposto da tristeza. Pode falar, Elisa. Antes de você passar para a alegria, vamos fazer um aporte aqui sobre a tristeza? Pode, claro. Então, tá. Só assim para destacar, tá? Para destacar algumas questões, para o pessoal não esquecer. Veja, a tristeza, ela tem a ver com uma perda irreparável. A pessoa perdeu algo, e algo pode ser uma pessoa, como a Simone já colocou, ou alguma coisa que para você é super importante. Por exemplo, a sua imagem. Você pode ter a sua imagem arranhada por alguma coisa, às vezes por uma fofoca, uma maldade, alguma coisa que você sente que você perdeu. Não é? Então, a tristeza ela tem a ver com essa questão aí. E o nosso corpo ele vai sofrer. Só que nós viemos a esse mundo com esse mecanismo de passar por várias perdas. Por isso que a gente tem dentro da gente a capacidade de lidar com a tristeza, porque a gente vai passar por muitas perdas. Se a gente não tivesse a tristeza, a gente estava ralado. Porque a tristeza é justamente a capacidade que a gente tem de reorganizar o corpo diante das perdas. Entende? Então, assim, perdeu, aí como é que o corpo faz? A Simone falou, a gente se recolhe. Ele fala, né? Aí a gente se recolhe, se encolhe para se recuperar, para poder voltar. E quem não obedece esse tempo da tristeza se ferra também. Então, assim, a tristeza vem, você perdeu, o que o corpo faz? Reage, se encolhe, que nem aquela plantinha que quando a gente toca, ela faz assim, então tocou, perdeu, ela se encolhe para poder voltar. Quando ela volta, a gente chama que é a capacidade adaptativa de reintegração. Quer dizer, eu me encolhi, agora eu estou me reintegrando. Aí, além dessas questões da biodança que a Simone colocou, eu quero destacar outras também que eu acho que são importantes. A tristeza tem a ver com perda. Veja, nós trabalhamos na biodança com abraços, por exemplo, em feedback, encontros em feedback, você chegar junto e saber se despedir das pessoas. Porque tem gente que não quer se despedir, quer ficar lá, não quer sair. Aprender a se despedir é perda. Aprender a fluir, porque a tristeza ela vai te colocar em outro lugar. Você estava acostumado a ficar num lugar, aí você perdeu. Então, você foi para outro lugar. Então, a capacidade de fluidez, de ter flexibilidade diante das perdas, vai te ajudar a superar a tristeza. E também os exercícios de criatividade, porque eles vão te levar para a inovação existencial. A sua capacidade de viver de uma outra maneira. Entende? Então, assim, nós trabalhamos muito a tristeza. Muito, porque a gente está aprendendo, a gente na biodança, a gente trabalha a tristeza pela nossa capacidade de nos reinventarmos. Porque a tristeza vai falar isso, entende?
Então, assim, eu só estou destacando porque eu acho que é importante a gente marcar isso, quer dizer, isso faz parte da vida e a gente precisa aprender a lidar com isso, e a gente faz isso como? Dançando, né? É só isso, viu? Ah, e outra coisa que a Simone me lembrou, por favor, coloquem o nome de vocês aqui no chat para a gente fazer o certificado direitinho, porque de vez em quando eu levo umas broncas porque botei o nome errado. Então, bota aí, por favor, o nome certinho. É isso que eu ia avisar também. Eu digo, antes de conversar, que era para colocar desde o início, que eu acabei também esquecendo. Então, gente, a alegria, que é o oposto, né, da tristeza, e é esse estado de viva satisfação, de vivo contentamento, esse estado de júbilo, de prazer, né, e sendo o contrário da alegria, da tristeza. E a alegria é esse impulso instintivo que, se conseguirmos manter a maior parte do tempo, ela pode nos levar a um estado de plenitude. Então, essa imagem, eu assim, achei super, demonstra essa alegria. Lembrei de você, viu, Dalila? E nos coisa boa! Parece com você, achei. Obrigada. E nos impulsiona em direção aos nossos sonhos e desejos. Então, a alegria nos levanta o ânimo nesse humor endógeno. E etimologicamente, a palavra alegria ela significa justamente ânimo e ritmo. E é o que a gente mais faz na biodança, trabalhar o ritmo, caminhar, essa energia vital. Alegria é vitalidade. Esse estado de ânimo que produz regozijo, ousadia e é propício à criatividade. Então, veja todas essas danças criativas, né, como Elisa falou, com a questão da tristeza, a alegria vai nos resgatar, vai nos trazer de volta a tudo isso, a esse estado, esse humor. Então, entendendo um pouquinho mais a alegria, é bom entendermos que não há existência imune ao sofrimento. É fato, é como Elisa disse, a tristeza está aí presente, várias perdas. Mas é certo também que nós queremos nos sentir alegres a maior parte do tempo. A gente busca essa alegria. Só que a alegria é aproveitar a vida com prazer e poder partilhar os momentos de bem-estar com amigos e pessoas queridas. Então, a gente aproveitar cada momento desse. Está dizendo que alguém levantou a mão, é você, Elisa, aqui. De novo, não. Ah, porque está avisando aqui, a Elisa levantou a mão. Tá. Então, a alegria é esse momento de bem-estar, é viver, alegria de viver. E estar alegre também, o que é que nos traz alegria? Uma conquista, uma realização, as vitórias, que estão, veja, de novo, diretamente ligadas à autoestima. Então, se a biodança, né, resgata a minha autoestima, fortalece a minha identidade, a alegria vai fluir com muito mais facilidade. Porque lembre que quando a gente falou dos instintos lá na frente, a gente, às vezes a gente tem essa dificuldade de expressar essa alegria. É como se sempre faltasse algo, tem algo que está faltando. Então, vamos começar a prestar atenção quantas bênçãos, quantas coisas boas nos acontecem, e que muitas vezes a gente esquece de levantar a bandeirinha, né? Uma conquista minha, vibrar, celebrar essas conquistas e trazer essa alegria para o nosso dia a dia. Lembrando que a biodança estimula sempre o resgate da autoestima e o fortalecimento da identidade, eu me antecipei. E em biodança se busca fazer, também já foi falado, o caminho de cura a partir da emoção feliz até a cura. A alegria está sempre presente durante a vitalidade, os exercícios de ludicidade, as rodas de celebração, as danças expressivas. Me antecipei, porque estava na minha cabeça e aí eu vou falando. Então, quais são os aspectos da alegria? Justamente a vitalidade, essa animação, o sorriso solto. O sorriso faz parte, o sorriso ilumina o nosso rosto. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. A euforia, o prazer de viver, o ânimo, o bom humor, o alívio por algo que passamos, a satisfação, essa interação positiva com as outras pessoas, com tudo que está à nossa volta, o interesse pela vida, essa energia vital, a vitalidade. A alegria é pura vitalidade.
E a biodança, ela trabalha no reforço dessas emoções positivas, né? Reforçando isso, e na expressão coerente delas com relação às circunstâncias reais. E a biodança é um bom exemplo de estímulo à alegria. Isso, eu acho que ninguém aqui tem dúvidas. Então, e a importância que eu falei do sorriso, a importância do sorriso. O sorriso ilumina o nosso rosto, ele traz poderes e traz benefícios para a nossa saúde. A gente nem imagina, eu acho que nem passa pela nossa cabeça. E quando eu fui construindo esses slides, eu disse, gente, o quanto a gente precisa sorrir mais, porque o sorriso, ele traz benefício para a saúde. Nós somos parte de uma espécie naturalmente sorridente. E quando nós sorrimos, nós impactamos positivamente o entorno. Pode ver que a gente pode até nem conhecer a pessoa está ali sorrindo, o sorriso é contagiante, a gente sorri junto. Então, nós somos seres afetivos, nós somos seres sorridentes. Mas dependendo daqueles tais ecosfatores, se não foram tão bons, a gente vai começando a perder a espontaneidade da nossa criança e a gente vai começando a colocar máscaras, disfarces, e a gente vai se perdendo, né, como se a gente não soubesse sorrir. Sorrir é contagioso e temos um impulso inconsciente, inato de sorrir quando nós vemos qualquer um outro sorriso. Então, vamos ser esses canais para fazer com que o outro sorria, trazer esse humor endógeno. E a biodança também é maravilhosa para fazer isso, todos aqueles exercícios de ludicidade. A gente volta a ser criança. A criança que não sorri aos 3 meses. Sorrir faz bem para o corpo e para a alma. Sorrir é expressar essa alegria que vem do coração. E é interessante que nessas minhas leituras, mesmo que no início o sorriso seja um pouquinho forçado, mas ele já começa a fazer um efeito. Você começa a sorrir, aquele sorriso meio sem graça, mas de repente você está sorrindo e você não percebe, sorrindo de uma forma muito mais natural, muito mais espontânea. E lembrar que nas crianças, em geral, as gargalhadas vêm sem nenhum motivo aparente. As crianças simplesmente sorriem. Sorriem por tudo e por nada. E fazem os adultos sorrirem. E isso aquelas crianças que ainda estão na sua espontaneidade, na sua naturalidade. Mas dependendo do ambiente, se não for muito nutritivo, as crianças vão perdendo essa naturalidade desde cedo também. E o que é pior, vão trazendo para a vida adulta aquela tristeza, aquela falta de alegria, aquela falta de energia. E os adultos, com o passar do tempo, eles chega a responsabilidade, vai chegando né, o próprio tempo vai fazendo com que a gente vá perdendo essa capacidade de ser um riso solto. A gente esquece de sorrir. A gente leva a vida tão a sério. E uma vez eu tirei uma cartinha que dizia assim, sorria para a vida, não leve a vida tão a sério. E que chegou a ser um baque, assim, eu digo, meu Deus, eu preciso sorrir mais. E é uma daquelas cartinhas que você tira assim no dia, uma mensagem. E veio essa mensagem para mim. Não leve a vida tão a sério. Sorria. Então, eu passo essa mensagem para vocês. Porque a alegria é uma força que conecta e nos puxa para o momento presente. Viver o aqui e o agora, que a biodança nos ensina. Onde o passado e o futuro, eles devem ser deixados de lado. Porque se eu vivo no passado, eu vivo na depressão, eu vivo na tristeza daqueles pensamentos, de estar remoendo aquelas tristezas antigas. E se eu vivo no futuro, eu vivo na ansiedade. E eu acabo não vivendo nem lá nem cá. Eu esqueço de viver o presente, o aqui e agora. Então, isso é importante. Então, vamos vivenciar isso como a biodança nos ensina tão bem. E aí vamos ver alguns efeitos, né, do sorriso. Quais são os benefícios, os principais benefícios do sorriso, já que eu estou falando a importância da gente sorrir mais. O sorriso, ele reduz o estresse e melhora o humor. Por quê? Quando a gente sorri, a gente produz endorfina, serotonina, e tudo isso vai trazer esse estado de bem-estar. E se eu estou de bem,
com a vida, de bem com aquele momento, eu não vou estar com mau humor. E também ele vai reduzir os níveis do cortisol e da adrenalina. A gente viu lá atrás que são os hormônios do estresse. Então, o sorriso, sim, reduz o estresse e melhora o humor. Fortalece também o sistema imunológico, porque além de produzir esses neurotransmissores, eles também aumentam o número das células imunes e dos anticorpos. Então, ele fortalece o nosso sistema imune. Aumenta a nossa produtividade, porque quando eu estou alegre, eu estou com energia, eu estou com vitalidade, e até um ambiente de trabalho alegre pode ver que a equipe tem muito mais produtividade. Melhora a circulação sanguínea e também a respiração. Por quê? Quando eu sorrio, o coração bate mais rápido, a circulação sanguínea, né, acelera, a circulação ela flui. E eu também, quando estou sorrindo, eu estou inalando mais ar. E tudo isso vai melhorando, não só a circulação sanguínea, quanto a respiração. Aliviador, pelos mesmos motivos da redução do estresse, do melhorar o humor, com os neurotransmissores. Né? No caso da dor, se eu não me engano, é a endorfina, né? Aliviador, porque eu estou produzindo endorfina e trazendo essa sensação de bem-estar. E também é um ótimo antídoto para a depressão e para a ansiedade, também por conta desses neurotransmissores. Traz um brilho no rosto e nos olhos, a pessoa se ilumina. Né? E, então, gente, vamos sorrir. O sorriso é um ótimo remédio, sem dúvida. Eu me lembro até das palavras de um tio meu, que ele me chamava de meu sorriso. E eu olhar para ele, ele fazia, diga aí meu sorriso. E aquilo me alimentou até por um bom tempo. E recentemente eu fui me lembrar, ele já não está mais aqui entre nós, mas a importância da gente estar trazendo sempre esse sorriso. E eu tenho procurado sorrir muito mais, né? Deixar de levar a vida tão a sério. Então, vamos ver agora qual é a diferença, porque muita gente confunde a alegria com a felicidade. A diferença básica é que a alegria, ela é uma emoção básica, então ela é espontânea e momentânea, enquanto a felicidade já é um sentimento. É aquele estado de espírito interno e é mais constante. Então, lá no iniciozinho da manhã, quando a gente falou da diferença das emoções para o sentimento. Então, a felicidade é uma construção. É um sentimento que vai sendo criado, né? Vai progredindo ao longo do tempo. Ele é mais constante. E ser feliz é um aprendizado estar dentro de nós. Como as emoções são mais externamente, os sentimentos, né? A felicidade, que é um sentimento, está dentro de nós. Ambos levam aos mesmos resultados, né? De bem-estar e paz interior, mas tem essa que uma é momentânea e o outro é mais constante. Para a gente entender um pouquinho mais da felicidade, nós queremos ser felizes, mas sem sentir, nós buscamos essa felicidade fora de nós mesmos. Então, como foi falado que a felicidade está dentro da gente, eu não posso querer encontrar, por exemplo, a felicidade no outro. A minha felicidade é o amor de fulano. Não, ninguém é capaz de nos dar essa felicidade. A felicidade está dentro da gente. Eu sou feliz, primeiro eu tenho que ser feliz comigo mesma. Tenho que me amar. E eu não posso jogar essa responsabilidade da nossa felicidade nas mãos do outro. E os outros também não podem jogar essa responsabilidade nas nossas mãos. E a felicidade, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós mesmos. E é justamente por ele ser, a felicidade é esse estado interior. Então, nós não podemos depositar nossa felicidade nas mãos dos outros, também nos fatos. Como a Elisa também falou um pouco, a questão não é só a outra pessoa, são fatos, são situações. Então, felicidade é essa paz interior. Essa paz que tem que ser conquistada aos poucos, mas sempre. Vou acelerar um pouquinho para a gente não atrasar. Então, como ser mais feliz? De forma, mais uma vez, agradecendo todos os dias. Então, veja quanto a gratidão está presente em todas as emoções. Quando eu agradeço por tudo que eu já tenho, quando eu reconheço todas as minhas conquistas, fica muito mais fácil eu sentir alegria, sentir felicidade. Né? Pensando positivo, tirando o foco
daqueles pensamentos negativos, daquelas crenças limitantes. Ver o mundo por outros ângulos, de outras formas. Dedicando esse tempo para si mesmo, para você. Então, ler um livro, passear, dar um presente, se dar um presente, né? Dedicar um tempo só para você. Estando também perto das pessoas que você ama. Então, quando a gente está perto das pessoas que amamos, a felicidade ela vem de uma forma muito mais fluida. E o importante é fazer de cada dia um dia especial para viver, procurando a felicidade, essa felicidade interior, que com certeza ela vai atrair essa alegria exterior. Então, mais um momento de reflexão, porque aí eu fico me perguntando, assim, refletindo, né? Você pode escolher como quer viver o seu dia e, ao fazer essa escolha, você terá em suas mãos o poder de conduzir a sua vida. E aí eu fico pensando, né? Muitas pessoas ficam questionando essa tal de felicidade. E aí, onde será que mora essa tal de felicidade? E aí eu trago as palavras do poeta. Quando descobrimos que a felicidade existe, que é tão fácil encontrar, lá, bem no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar. E você vai ser muito, muito feliz. É só na vida acreditar. Então, o afeto e o amor são duas coisas maravilhosas. Então, o afeto. O afeto é essa disposição de uma pessoa por alguma coisa, seja ela positiva ou negativa. Ou seja, o afeto é tudo que nos afeta, tanto para o mal como para o bem. E o afeto está ligado com essa capacidade de dar e de receber, mas também de perturbar e ser perturbado, tanto para o bem como para o mal. E também essa capacidade que nós temos de amar e ser amados. O afeto tem relação com as situações passadas, com essas experiências vividas e em relação às pessoas, com objetos e ambientes do passado. E aí é que está a grande questão. Se na minha infância eu vivenciei afetos, vivências, se eu tive vivências positivas, eu vou criar afetos positivos. E no presente, as minhas ações vão ser mais afetivas, vai ter carinho, ternura, amor. Mas se eu tive vivências negativas na infância, eu vou acabar gerando também, no presente, vivências que não são tão boas. Então, por exemplo, o ódio é também um afeto, tanto quanto o amor, pois ele nos afeta, e sendo estabelecido a partir daquelas experiências negativas. Então, mais uma vez, a importância dessas nossas vivências infantis, o cuidado que podemos ter hoje com as nossas crianças. Então, entendendo um pouquinho mais do afeto, ele está presente em todas, que já foi falado, em todas as relações amorosas e fraternas. O afeto é também contagioso, assim como a alegria. Todos podem buscar o toque, o contato, só precisamos desenvolver essa sensibilidade. Então, na biodança, falamos muito do contato, que é o encontro, né, de dois corpos, o toque. E a carícia é quando já entra o afeto. Então, é preciso que a gente desenvolva essa sensibilidade no toque. A gente tem muitos exercícios de autoacariciamento. Então, quando eu acaricio as minhas mãos, eu vou adquirindo essa sensibilidade do toque, que tem que ser suave, tem que ser uma coisa bem, né, como se a gente estivesse acariciando a pele de um bebê. A gente vai também desenvolvendo essa sensibilidade. O afeto é uma porta para que possamos agir de uma forma humana, humanamente, onde nós podemos demonstrar as nossas emoções e os nossos sentimentos a um outro ser. Então, o afeto já é uma maior abertura, né? Já entra confiança, já entra entrega. O afeto também engrandece a alma, assim como a alegria. É construído desde o primeiro contato.
e é uma construção. A gente vai, a biodança é progressiva. Então, a gente vai construindo isso também e vai levando da biodança, a gente vai levando para a nossa vida aqui fora, que é o que a gente chama de radicalização da vivência. Quais são os sinônimos do afeto? O amor, a ternura, a afeição, a estima, o carinho, a admiração, a dedicação, a simpatia, o apego. A afeição, ela é representada por um apego a alguém ou alguma coisa, e gera carinho, saudade quando está distante, gera confiança, respeito, intimidade. É o termo perfeito até para o amor entre duas pessoas. Agora, lembrando que esse apego não significa que a gente é dono de ninguém. É o apego de uma forma saudável, porque muitas vezes existe a possessividade, né? A gente acha que o outro, que nós somos que o outro é nossa propriedade. Não, é o apego dessa afeição, desse amor, desse afeto que temos pelo outro. O afeto nos faz lembrar a nossa condição essencialmente afetiva, cheia de possibilidades, independente do tipo de relação. Então, quando a gente fala de afeto, o afeto ele serve para aproximar os indivíduos de um mesmo círculo ou não. Muitas vezes a gente chega num grupo de biodança e a gente não conhece ninguém, mas o afeto nos aproxima do outro e gera essa confiança entre as partes, ajudando a nutrir os vínculos. Então, lembrando que a biodança é essa construção desses vínculos, é um aprendizado, a gente vai criando um vínculo primeiro com a gente mesmo, com o outro, com o grupo e depois com a totalidade. Cada ser humano ele é capaz de sentir afeto, e é algo muito positivo para alguém que dá e também para alguém que recebe. Inclusive, é importante a gente lembrar essa questão do dar e do receber, é uma das leis, é uma das 3 leis da constelação familiar, além a lei do pertencimento e a lei da hierarquia. E na biodança, nós vamos nos reeducando afetivamente, vamos exercitando esse dar, esse receber e também o pedir, que são aquelas posições geratrizes correspondentes que representam as imagens arquetípicas do inconsciente coletivo. Então, por isso que eu falei, a vida é um eterno aprendizado. E o quanto a biodança contribui com esse nosso aprendizado. O afeto também, ele vai muito além do que ele aparenta, porque ele acarreta benefícios a quem pratica e a quem recebe. Então, aí já estamos falando dos benefícios do afeto. Ele ajuda, o afeto ajuda, ainda que não seja palpável, o afeto consegue produzir reações químicas que afetam diretamente o corpo e a mente, e de uma forma positiva, quando esse afeto é nutridor, positivo. Quando somos alvos de afeto, nós nos sentimos importantes, e isso melhora a nossa autoestima. Olha, de novo aí, a biodança com o afeto estimulando a nossa autoestima. Quando nós sentimos, né? Quando eu sinto que eu sou alvo desse afeto, a minha autoestima se eleva automaticamente e vai sendo resgatado. Quando nós somos também afetuosos, nós vamos criando laços, vínculos, e esses vínculos com os outros, porque faz parte da gente também esse instinto gregário. Ser afetuoso nos proporciona novas experiências, ocorrendo uma troca. Então, o afeto não deixa de ser uma comunicação, né? É uma troca. E na biodança, a gente vai vivenciando muitas e novas experiências nessas trocas e a gente vai levando para a nossa vida. Tanto que muitas vezes a gente não consegue, já ouvi vários depoimentos, da pessoa não conseguir abraçar o pai, abraçar a mãe, por uma questão, sei lá, cultural. E na biodança vai desenvolvendo essa capacidade e um dia chega e abraça o pai e a emoção que isso traz de conseguir abraçar o pai, de conseguir abraçar a mãe. Então, é um aprendizado mesmo. Cada um vai sentir os seus benefícios de uma forma diferente, mesmo resultando nos mesmos caminhos. Então, claro que todas essas experiências, todas essas vivências,
essas sensações são muito individuais, vai depender da história de cada um, da forma que cada um vivencia. Então, na biodança, nós vivenciamos essas novas experiências e vamos nos reeducando afetivamente. E à proporção que nos tornamos mais afetuosos, vamos fortalecendo os vínculos e também a nossa autoestima. Simone, aqui vai caber a inteligência afetiva, que o Rolando cita tanto, né? Que quem não se lembra de um professor que qualificou a gente, e que a gente ia bem naquela matéria desse professor, né? Então, a biodança, ela ensina a gente a qualificar o outro. Isso que vai dar a base afetiva do grupo, né? E isso a gente vai levando para a nossa vida, para a nossa família, esse sentimento de qualificação, que vai melhorar a autoestima de todo o entorno, não só da gente, mas das pessoas que estão em volta. Com certeza, a autoestima, ela engrandece. É o oposto, a qualificação destrói uma pessoa. Enquanto as relações são mantidas dessa forma, um desqualificando o outro. E, como você falou, na biodança a gente aprende a qualificar o outro. E aí adquirindo essa confiança, né, essa autoestima. E outra, o Rolando também traz a nossa essência de origem afetiva. Ela reside no cuidado e não na razão. Então, o afeto é importantíssimo. E aí eu achei importante trazer também as consequências de uma falta de afeto, aquela falta básica lá atrás na nossa infância, e que a biodança nos ajuda a resgatar. Então, da mesma forma que a presença traz benefício, dá benefício, a falta de afeto também há consequências com essa falta de afeto. As pessoas que não participam de vínculos afetuosos, eles têm dificuldade de se relacionar com os outros e acabam tornando-se antissociais. São aquelas pessoas que querem distância. No fundo, o que eles mais querem é o amor e a atenção das pessoas, mas eles se afastam. A dor é tão grande de não ter tido, é como se é uma dor tão profunda, uma ferida tão profunda, que eles mesmos se isolam e entram naquele processo da solidão. E eles não querem conviver, eles não conseguem conviver com os outros. E essa imagem está demonstrando bem né, as consequências da falta de afeto. Sem um alento para moldar as suas emoções, ainda na infância, o pequeno tende a se revoltar e gerar um indivíduo agressivo, gerando marcas. E é isso. Aí, muitas vezes, a gente vê crianças tão agressivas, tão novinhas e tão agressivas, mas aí vai ver lá o ambiente tóxico que ele vive. Qual é a atenção, qual é o amor? Então, quantas faltas básicas estão ali, nessa falta de afeto? E ele cresce com essa falta e vai se tornar uma pessoa agressiva, vai se tornar uma pessoa problemática, ela não consegue conviver com ninguém, e vai gerando marcas profundas na alma dessa pessoa, dessa criança. E a falta de afeto, ela pode ir bem além, ocasionando a própria, né, a autorrepressão, a retração emocional e a depressão, parando os movimentos, as ações, as relações, os pensamentos dessa pessoa. Ela começa a se afastar do mundo e ela certamente está totalmente afastada dela mesma. E aí vamos falar um pouquinho mais dessa retração emocional, que na psicologia eles usam o termo de afeto embotado ou embotamento afetivo. Mas essa retração é justamente um mecanismo de defesa do ego, que corresponde a essa dificuldade de expressar emoções e sentimentos. A pessoa está tão na dor, está tão dentro dela mesma, que ela não consegue nem expressar as suas emoções e os seus sentimentos. É uma falta de interesse nas relações sociais, tem essa tendência ao estilo de vida solitário, é uma frieza emocional, é uma apatia. E isso, se essa perda global das emoções, ela pode ocorrer após eventos assim que causam muita dor no indivíduo. E a dor é tão grande que ele não consegue compreender e ele se isola dentro dele mesmo, ele se aprisiona, fazendo com que ele simplesmente nem reaja mais. É aquela criança que chorou e não recebeu o alento, não recebeu o colo. E ele chorou tanto, querendo a mama, querendo carinho,
e ele acaba dormindo. E aí ele vai aprendendo que não adianta chorar, que ele não vai ter as coisas. E aí ele vai se embotando, ele vai ficando apático. E muitas vezes essas crianças, elas acabam nem sobreviver, né? Não conseguem nem sobreviver, mas mesmo que ela consiga crescer, vai se tornar aquele adulto apático, sem vida, que não consegue expressar nem as próprias emoções. E esses efeitos, eles vão sendo gradativos, eles vão provocando esse entorpecimento progressivo das emoções. E nesses casos, assim, pode ser muito grave, que pode levar para depressão, até mesmo suicídio. E é preciso cuidado, é preciso tratamento, é preciso diagnóstico por pessoas qualificadas, né? É preciso buscar ajuda mesmo, psiquiátrica. E o afeto com a biodança? Na biodança, o afeto ele se faz presente em todas as vivências, né? Em diversos exercícios, no fortalecimento dos vínculos, na entrega, na confiança, nos contatos e nas carícias, né? Então, a biodança ela é esse ambiente nutritivo. Então, mesmo que lá atrás eu não tenha tido aquele afeto, a biodança pode nos ensinar, nos reeducar afetivamente, porque eu vou me vinculando com o outro, eu vou aprendendo a confiar no outro, eu vou aprendendo a confiar na própria vida, confiar em mim mesma. E é um aprendizado eterno, né? A gente está sempre aprendendo, a gente nunca vai estar pronto. E segundo Rolando Toro, o contato é uma fonte de saúde e é uma ação terapêutica das mais importantes para os seres vivos. Ele diz que todo corpo que não é acariciado, ele começa a morrer. E existe até uma experiência, né, foi o René Split que fez essa experiência com crianças do orfanato. Então, ele fez grupos onde a criança só recebia o alimento, o outro grupo recebia alimento e o afeto. E aí foi percebido que aquelas crianças que não recebiam afeto, elas definhavam. Elas não conseguiam evoluir, elas não conseguiam... até nas questões, assim, o desenvolvimento mesmo, psicológico, neurológico, tudo foi afetado, que não recebia o afeto. Então, aqui está escondido, deixa eu ver aqui, o afeto e a biodança. Ah, tá. Aí vamos ver, que a gente falou do contato e da carícia, então vamos ver o poder das carícias. Porque a carícia, além do nível existencial, a carícia induz também uma modificação a nível orgânico, ativando a produção das endorfinas e de outros hormônios. Então, a importância do contato e da carícia. E na biodança, a gente vai quantos e quantos exercícios de acariciamento, de autoacariciamento. E a riqueza desses exercícios, né? No acariciamento de rosto, que é altamente transcendente, ali eu reedito muita coisa. Eu recebo aquele contato, aquela carícia que vai me nutrir daquela falta básica, daquilo que me faltou na infância, né? E a produção da endorfina, que vai trazer o bem-estar, que vai trazer, né, tudo isso, os outros hormônios. E para que o bebê também ele se desenvolva de uma forma harmônica, é necessário, sim, vivenciar essa experiência desse calor afetivo, desse contato, dessa proteção desde o nascimento. Porque, na verdade, se a mãe, aquelas protovivências da afetividade, elas forem vivenciadas com intensidade, vai dando uma continuidade àquela experiência intrauterina. E, certamente, essa criança que recebe todo esse calor afetivo vai se tornar um adolescente, um adulto muito mais saudável, porque ele vai estar conhecendo, ele vai estar sabendo o que é essa carícia. E a massagem no bebê também, ela representa para a criança uma medida de saúde, para crescer de bem com a vida. E para os pais, essa possibilidade de diálogo, de vínculo com a criança. Então, a importância desses primeiros momentos. Eu gosto muito de falar dessas protovivências, porque é o iniciozinho da vida. Nós nascemos com todos os nossos potenciais genéticos, mas dependendo do ambiente em que eu sou criada, dependendo se é um ambiente nutritivo ou tóxico, eu posso desenvolver ou não. Então, a importância desses primeiros momentos, primeiros 6 meses de vida, onde eu vou estar desenvolvendo todas essas potencialidades.
E o abraço também, o poder do abraço. Quantos abraços nós damos na biodança? A importância desses abraços. E aí eu trouxe a fala de Rolando, que eu acho linda essa frase dele. A emoção do abraço tem uma qualidade insubstituível. É a proximidade do outro em um ato recíproco de dar e receber afeto, de sustentá-lo em toda a sua humanidade, de assumi-lo espiritual e corporalmente. E ele ainda fala que a biodança é uma poética do encontro humano, é uma cerimônia de encantamento. E como isso é verdadeiro, o quanto nós sentimos isso no nosso corpo, o quanto esses abraços estão fazendo falta. 1 ano e meio de pandemia, sem poder se encontrar, sem poder olhar nos olhos de pertinho, não apenas por uma câmera. A gente se adaptou, mas o quanto esse abraço tem feito falta. O quanto esses encontros, essa poética do encontro humano. Mas, como tudo na vida, passa, vamos acreditar que está passando e a gente vai voltar a se encontrar, e vai voltar a se encantar. Imagine esses encontros como não vão ser. Já estão começando a acontecer mesmo com máscara, com meio afastamentozinho, com distanciamento, mas está faltando aquele encontro verdadeiro, aquele abraço de sentir o coração com o coração, aquela troca de olhar onde a gente vê a alma do outro. Mas está chegando. E aí vem o amor. O amor, segundo Osho, o amor é um fenômeno natural tão indefinível quanto o nascimento, a morte, quanto Deus. Para vivenciá-lo, nós precisamos, muitas vezes, nos libertar ali, daquelas vozezinhas interiores que vão reverberando, que vão ruminando na nossa mente, aquelas vozes que reverberam das nossas experiências anteriores, infantis. Então, de novo, vem essas primeiras experiências de vida, vem as nossas percepções infantis, os nossos aprendizados, aquelas crenças, aqueles paradigmas adquiridos ainda na infância. E quando nós nascemos, nós chegamos ao mundo com essa capacidade plena de amar e ser amado. Então, ele até fala assim, que é lamentável a gente ter que parar para pensar o que é o amor. Cada um vai ter uma definição, é uma coisa muito pessoal. Se eu perguntar, cada um vai responder uma coisa. Mas ele fala assim que é lamentável a gente parar para pensar nessa questão, o que é o amor? Porque se as coisas fluíssem de uma forma natural, espontânea, todo mundo saberia o que é amor, de uma forma assim, sairia fluentemente. Porque toda criança nasce cheia de amor e sabe perfeitamente o que ela é, o que é o amor. Então, para a gente entender um pouquinho mais o que é o amor, etimologicamente, o termo amor ele significa esse sentimento de afeição, paixão, um grande desejo. E lembrando que a afeição vai gerar o carinho, a confiança, o respeito, intimidade e até saudade quando se está distante. Então, o amor está muito próximo do afeto. É como eu enxergo muito, né? É o caminho. O afeto como uma emoção que vai levar ao sentimento do amor. O amor pode ser considerado um sentimento de carinho e demonstração de afeto que vai se desenvolvendo entre os seres e que também possuem essa capacidade de demonstrar. E demonstrar o afeto pode ser um toque, um abraço, um olhar. A gente pode demonstrar o nosso afeto através de um cafuné, de um abraço, de um toque. Então, é tão fácil demonstrar o afeto. Mas a gente precisa ter essa capacidade, essa disponibilidade, essa abertura para demonstrar esse afeto. Porque muitas vezes eu me fecho e não sei nem como demonstrar. Às vezes até eu sinto afeto pela pessoa, mas eu não sei como demonstrar. E aí eu trouxe mais algumas frases de Osho. O amor é o alimento da alma, mas muitos acabam vivendo com fome. E não é preciso perfeição para fluir e crescer no amor. Muitas vezes a gente idealiza tanto o amor, a gente idealiza encontrar um príncipe encantado, aquele amor perfeito,
Ninguém é perfeito, não existe essa perfeição. Então, eu idealizo tanto e eu acabo vivendo com fome, porque eu não enxergo as possibilidades, eu não enxergo o outro, eu não enxergo o amor. E eu me fecho. O amor, ele diz que também o amor é uma flor muito frágil. E esse amor tem que ser protegido, tem que ser fortalecido, tem que ser regado. E só assim que ele fica forte. Porque o amor pode até nascer de uma relação, mas se ele não for cuidado, se ele não for regado, ele também pode definhar, ele pode murchar. O amor é eterno enquanto dure, como diz o poeta, que o amor seja eterno enquanto dure. Então, para que o amor perdure, a gente tem que cuidar dele. E o amor da criança também é muito frágil. O amor só cresce em meio do amor. E o amor precisa de um ambiente de amor. E aí volta de novo para as protovivências. A criança, ela precisa crescer no ambiente do amor. A criança aprende a ser com os pais. Então, que ambiente é esse que essa criança vive? Que adulto, que adolescente e que adulto vai se transformar a partir dessa experiência? Eu achei essa imagem linda. Esse amor, doce amor, de dois irmãos. E com ela me veio muito essa importância da criança crescer realmente num ambiente regado de amor. O quanto isso, e quando isso não acontece, como deveria ser, aí eu vejo a biodança, como a biodança nos ajuda nesse resgate, nessa reeducação afetiva, levando-nos a uma integração. Está escondidinho ali, deixa eu ver o que está ali. Sim, aqui eu trouxe um pouco assim dos sentimentos também. Existem alguns sentimentos que podem ser confundidos com o amor. E um deles é a paixão. Né? A paixão, muitas vezes, eu estou tão apaixonada que eu acho que aquilo é amor. Mas a paixão é um sentimento que surge inesperadamente, somos atraídos muitas vezes por uma idealização, mas a paixão, ela é como uma emoção, ela é efêmera. E o amor não. O amor já é um sentimento. Ele é gradual, ele é duradouro. E ele vai, assim, estabelecendo esse vínculo afetivo muito mais intenso entre as pessoas. Uma outra coisa que pode ser confundida com amor é o desejo e a atração. Eu sinto uma atração física, eu sinto atração por uma determinada pessoa, mas esses sentimentos, eles estão diretamente relacionados com a ação de possuir, de ter domínio sobre algo. Então, eu quero aquela pessoa para mim. E é algo extremamente físico, mas o amor não, ele é completo. Ele não necessita desse sentimento de posse, porque no amor há respeito, há confiança, no amor verdadeiro. E o amor, ele é construído progressivamente. Uma outra coisa que pode ser confundida com amor é a carência, que é essa necessidade afetiva de ter alguém. Quando eu estou me sentindo muito sozinho, quando eu me sinto abandonado, eu sinto essa necessidade, essa vontade de ter alguém, que é até natural. Mas eu acabo me iludindo, eu vivo uma fantasia, e eu me encanto tanto com a pessoa, a carência está tão forte, que eu acho que eu estou apaixonada. O amor pode até surgir a partir daí, pode ser construído ao longo do tempo, mas eu preciso não entrar nesse mundo de ilusão, que eu posso ter uma decepção. Eu estou tão carente que eu escolho uma pessoa que não é aquela pessoa que vai me fazer feliz. Não é aquela pessoa que vai retribuir aquele amor que eu acho que eu tenho. Então, é preciso ter cuidado com a carência afetiva. A amizade também. Verdade. A amizade, ela é caracterizada por uma grande afeição. Eu tenho um apreço, eu estou intimamente ligado, principalmente eu tenho uma afinidade muito grande por aquela pessoa. E aí eu sinto que aquela afinidade é tão grande que eu acho que é amor. Mas do mesmo jeito que a carência, eu preciso ter cuidado, porque pode não ser recíproco, e eu vou acabar me machucando. Agora, isso não quer dizer que de uma bela amizade pode sim surgir um amor, mas aí só o tempo vai dizer. E também, da mesma forma, é importante que dentro de um amor, numa vivência de amor, eu tenha amizade, né? Eu gosto daquela pessoa e tenho aquela amizade, não só o amor. E a admiração também pode ser confundido, porque ela é caracterizada por uma disposição emocional que traduz
em respeito, consideração, até muitas vezes uma veneração. Eu admiro tanto aquela pessoa que eu preciso até de algo concreto para que essa admiração exista. Eu posso confundir do mesmo jeito que a amizade. Eu admiro tanto aquela pessoa, mas eu posso também estar me iludindo. Agora, o amor não significa ter somente essa admiração. O amor tem muito mais coisas. Mas a admiração, lógico, está presente também no amor. E quando a gente fala de amor, tem várias formas. E aí eu trouxe aqui um resumo dos tipos de amor. O primeiro, que é o amor próprio, que é aquele amor que a pessoa tem por si mesma. Isso não quer dizer que eu vá ser egoísta, que eu vá maltratar os outros, não. Eu tenho amor por mim mesma. E na biodança, lembrar que o vínculo começa com a gente mesmo. Então, trabalhar esse amor próprio, que vai estar envolvendo aí a autoestima, a autoconfiança, a identidade. Eu ter esse amor próprio por mim mesma. Porque quando eu tenho amor por mim mesma, eu não vou deixar que os outros avancem, me afetem. Então, eu vou estar fortalecida. Tem o amor fraternal, que é aquele sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro. Esse amor fraternal é aquele amor entre os irmãos, entre amigos, é aquele amor que eu me interesso pelo bem-estar do outro, é um amor fraterno, é aquele amor que eu estou ali presente na vida daquela pessoa, né? E a gente fala dos irmãos, que são as pessoas mais próximas, só que existem amigos que a gente tem até muito mais afinidade, muito mais proximidade até do que os próprios irmãos. O amor platônico, é aquele amor à distância, ele é feito de fantasias, de idealizações. Quem não teve um amor platônico na vida? É aquele tipo de relação afetuosa que ela não é declarada. Aliás, eu prefiro até nem declarar para não me decepcionar. Eu tenho tanto medo que não se configure que eu fico à distância, mas eu fico assim, é aquele amor que me alimenta, mas que também não vai dar em nada. E esse amor platônico vem de Platão, que é justamente que vive no mundo das ideias, que tudo é perfeito. Aquela pessoa não tem defeito, ela é tão perfeita, ela é tão linda. E a pessoa se ilude, porque ela está idealizando, ela está fantasiando. E, às vezes, normalmente a pessoa nem sabe que existe aquele amor platônico. Então, mas acontece. O amor verdadeiro é aquele onde nada abala e que ele resiste a qualquer dificuldade. É uma união, né, que tanto nos momentos ruins e uma celebração dos momentos alegres. Então, esse amor verdadeiro, ele está muito presente naquele pai ecológico, né, que Rolando Toro traz, essa definição do pai ecológico. Então, é aquele amor verdadeiro, é aquele amor onde um torce pelo outro, um promove o crescimento do outro, um alimenta o outro. Então, eu costumo dizer, existe muito aquela coisa, duas metades da laranja, não, são duas laranjas inteiras que se encontram para construir uma vida juntos. E o amor incondicional é aquele amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições, né? Incondicional, o nome já diz. Ele não impõe condições ou limites para o amor. Ele é generoso, ele é altruísta, ele é infinito. Qual é o amor que vem o primeiro amor que vem na nossa cabeça é o amor de mãe. É aquele amor que não tem condições. A gente ama porque ama. A gente não espera nada em troca. Claro que eu sei que tem mães que esperam, sim, algo em troca e ficam mais tarde lá cobrando dos filhos. Mas esse amor incondicional, ele até é muito próximo do amor verdadeiro. Só que o amor verdadeiro é mais num par afetivo e o amor incondicional é geral. Pode ter um amor incondicional, né? O materno, paterno, amor incondicional pelos amigos. Então, esses são os tipos de amor. Já está quase na hora, vamos ver. Está faltando muito, não. A biodança e o amor. Em biodança, Rolando traz conceitos como o eros indiferenciado e o eros diferenciado, considerando que o erotismo conduz ao amor. O indiferenciado como esse impulso de auto-perpetuação da vida.
e o diferenciado como um aspecto seletivo que conduz o amor. Eros, conhecido como Deus do amor, da afinidade universal, como essa força geradora de vida, traz consigo o exercício de saúde que buscamos, pois o Eros, o erotismo, é uma energia vital, essa conexão, é identidade. Então, para que isso ocorra, ele traz que é preciso que aconteça uma vivência fusional, envolvendo o organismo nessa totalidade, que é o que acontece no grupo compacto, que é também o exemplo desse amor, desse eros indiferenciado. Ali eu sinto a fusão com a totalidade. Ali não existe a individualidade, ali nós somos um todo. E quando duas pessoas concentram a maior atração recíproca, elas vão se retroalimentando com mais intensidade e aí vão poder desenvolver processos integrativos em todos os níveis, tanto no vivencial, no simbólico, no afetivo e no cognitivo, e é o que Rolando traz como eros diferenciado e traz esse conceito do par ecológico. Vou acelerar um pouquinho, porque já está bem no horário, a gente começou um pouquinho mais tarde. Pergunta, pessoal. Então, o par ecológico, ele se gera nessa qualidade de relação recíproca, como eu falei um pouquinho lá daquele amor verdadeiro, né? E onde cada um vai criar vida no outro, vai estimulando a expressão dos potenciais evolutivos, um criando vida no outro, usando os próprios potenciais para o crescimento do potencial do outro. E nesse contexto, pode-se considerar o amor saudável como um processo de cocriação, no qual cada membro do par é o detonador que estimula o renascimento permanente do outro. É aquele encontro mesmo de alma. Este processo conecta o par com a saúde, com a sexualidade, com a criação de um lar, com a afetividade e com esse sentido transcendente do ato de viver juntos. Essa comunicação íntima através do diálogo é indispensável. É preciso cultivar essa liberdade, porque se eu não dialogo, se eu não confio, então é preciso a gente ter confiança para que eu possa ter segurança. Então, é preciso essa comunicação sempre. E esse diálogo, com certeza, ele é indispensável. Eu preciso cultivar a liberdade, o respeito, e tudo isso recíproco, para que eu possa alcançar um nível de segurança e paz. Então, quando existe esse amor, quando esse par ecológico se encontra, tem que ter essa integração, né? E tem que ter, e eu costumo dizer muito assim, que na liberdade que o amor mais se desenvolve. E para que eu tenha essa liberdade, eu também preciso ter com o outro esse diálogo, essa confiança, esse respeito mútuo. E aí, trazendo o poder do amor, pensando nesse poder do amor, o amor tem inúmeros rostos, formas, cores, e pode se manifestar dos mais diferentes modos. Você só precisa encontrar o seu modo de amar e de se manifestar. Então, nós vimos que todas as emoções, tudo é algo muito particular e muito pessoal. E cada um de nós pode encontrar a nossa forma de amar e de manifestar esse amor. O amor pode estar num olhar, pode estar num abraço, ou mesmo num beijo demorado. Ele pode ser entre um homem e uma mulher, entre dois homens, ou mesmo duas mulheres. Podemos amar nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, até nosso bichinho de estimação. Podemos amar a vida, amar o nosso trabalho, a natureza, nossos ideais. Lembra quando eu falei, não adianta você estar no trabalho amargurando, sofrendo anos a fio. A gente precisa amar o que faz. E quando a gente encontra esse caminho do amor, tudo vai fluindo, né? Tudo na nossa vida melhora. O amor pode curar, renovar, proteger, nos tornar seguros, nos inspirar com seu poder. O amor nos aproxima de Deus. Pode ser o nosso porto seguro, a nossa rendição, a nossa alegria e a nossa felicidade. Então, quando nós amamos, nós somos capazes de ver a alma das pessoas, porque o amor revela
o que as pessoas têm de mais bonito no seu interior. Nós somos seres feitos para amar. Então, vamos espalhá-lo por onde passarmos. Viva o amor. Na verdade, o amor é uma bela jornada que nos ensina lições importantíssimas para a vida. Um mundo com amor, com certeza, ele fica muito, muito mais bonito. E é bom lembrar que é na liberdade, que eu acabei de falar, é que o amor mais se desenvolve, sempre com respeito e confiança mútua. Mais um momentinho de reflexão. Uma pessoa amorosa, ela simplesmente ama. Assim como uma pessoa viva, respira, come, bebe e dorme. Uma pessoa viva e amorosa, ela simplesmente ama. Também em palavras de Osho. Então, aqui vai ter mais uma música para que a gente possa refletir isso aqui. E vamos finalizando, eu quero agradecer pela escuta, pela presença de todos.